O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a abertura de inquérito contra Michel Temer, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora, Temer passa a condição formal de investigado na Operação Lava Jato. A operação da Polícia Federal de hoje cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados a Aécio Neves e a outros parlamentares supostamente também citados na delação da JBS. O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer, atendendo a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Embora Temer tenha sido citado em outras delações premiadas nas investigações da Operação Lava Jato, o STF não havia pedido que ele fosse investigado até então. A decisão do STF aconteceu depois que um dos donos do grupo JBS, Joesley Batista, disse em delação premiada que gravou o presidente Temer autorizando pagar uma mesada ao deputado cassado Eduardo Cunha para que ele ficasse em silêncio na prisão. Além disso, os depoimentos teriam comprovado que o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, teria recebido R$2 milhões da JBS para se defender na operação. Nesta quinta-feira, agentes da Polícia Federal e procuradores do Ministério Público Federal estiveram em diversos endereços ligados a Aécio Neves e da irmã dele, Andréa Neves. Andréa foi presa preventivamente durante a manhã de quinta-feira. A reportagem que revelou o conteúdo da delação premiada apontou que a irmã de Aécio Neves teria sido a responsável pela primeira conversa dele com o empresário, por telefone e por WhatsApp. As conversas estão com os procuradores da Força-Tarefa da operação. A operação da Polícia Federal, nomeada como Patmos, ainda se estendeu aos gabinetes no Congresso, do próprio Aécio Neves, do senador Zezé Perrella e do deputado Rocha Loures. Diante do caos instaurado em Brasília, o presidente Michel Temer disse de manhã que é vítima de uma conspiração. Alguns ministros aliados de Temer se pronunciaram pelas redes sociais e o próprio presidente fez um pronunciamento oficial já perto do final da tarde de hoje, negando envolvimento com a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele ainda destacou que não vai renunciar. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, divulgou uma mensagem pelo Twitter. O ministro pediu que o país tenha muita serenidade e que faça um esforço para se manter unido. Para terminar, Moreira Franco afirmou que o Brasil não pode parar. Por isso, é fundamental que nós tenhamos muita serenidade, que nós façamos o esforço de nos manter unidos com um único objetivo. O Brasil não pode parar, para que nós possamos retomar o crescimento e a geração de emprego e de renda. Voltar a ser o país que a família brasileira possa ter esperança de garantir dias melhores para seus filhos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também se manifestou pelas redes. Padilha disse que na última semana o Brasil viu uma série de notícias positivas e não pode se abalar por mais uma delação premiada. O ministro também encerrou a fala dizendo que o Brasil não pode parar. Essa semana, a cada dia, nós tínhamos uma manchete altamente positiva para o Brasil. Era o PIB que crescia, era o juro que caía, era a inflação que caía, era a geração de empregos. Geramos neste mês passado, de abril, 59 mil novos postos de trabalho. Pois bem, tudo vinha numa corrente altamente positiva em favor do governo, em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. Surge, no entanto, mais uma delação premiada. E essa delação traz fatos que têm que ser, sim, investigados, têm que ser, sim, explicados, mas não se tem ninguém condenado antecipadamente. Nós temos que ver o que efetivamente foi dito. Olha, o Poder Judiciário se encarrega da questão das delações. Nós, o governo, temos que nos encarregar de governar. O Brasil, os brasileiros não querem parar, não vão parar. O Brasil não vai parar. E depois de um dia tumultuado, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento oficial às 4 da tarde. O presidente disse que o governo viveu nesta semana o melhor e o pior momento.
Temer afirmou que o otimismo estava voltando e que as reformas avançavam no Congresso. E destacou que a revelação de uma gravação clandestina trouxe de volta o fantasma da crise política, fato que pode tornar inútil todo o esforço do governo para vencer a recessão. O meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. Bastante irritado, o presidente destacou ainda que não comprou silêncio de ninguém e que não tem medo de delações. Ao final do discurso, Temer disse que não vai renunciar e exigiu uma investigação muito rápida dos fatos. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima. Exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Bom, a situação é realmente muito grave no cenário político nacional. Brasília está em polvorosa, em chamas desde ontem à noite. Aqui dentro do estúdio a gente vai falar muito a respeito desse assunto hoje. William Retamiro, agradeço pela sua presença outra vez aqui. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. William, infelizmente, a gente volta e meia tem que tratar aqui de assuntos que são bastante desconfortáveis, para dizer o mínimo, né? Essa situação agora não agrada a ninguém, de maneira alguma. Mesmo hoje oposição ao governo de Michel Temer, não tem o que comemorar com uma verdadeira bomba dessa que cai sobre Brasília, num momento já bastante fragilizado da política, da economia, da vida republicana. Não, com certeza. É uma notícia que veio para poder e assustou todo mundo, né? É uma notícia que implica a maior autoridade do país. Aquele que, em seu discurso de posse, falou que tinha que fazer um pacto de união nacional e de apaziguar a nação, mas o que nós não temos visto isso ao longo do seu um ano de governo, que completou recentemente. Sim. Né? Muito pelo contrário. Quinta-feira, né? Quinta-feira, exatamente. Pelo contrário, 6 ministros já saíram em menos de um ano. Né? Tem boa parte dos seus apoiadores envolvidos nas investigações da Lava Jato e de outras investigações da Polícia Federal. O próprio presidente agora, então, com essa situação das delações, da delação do presidente da JBS, se complica ainda mais. Então, o que nós vemos, de fato, é uma situação na qual a população brasileira se sente insegura. Né? Obviamente, a população brasileira tem maturidade, que é um momento de calma, que precisa manter calma em tudo isso, mas fica preocupada, porque nós tínhamos uma situação, embora o presidente ele defenda muito a situação de que teve indicadores positivos, né? E de fato teve queda da inflação, teve aumento de emprego, mas só que... Redução da Selic. Redução da taxa Selic, só que a gente tem que avaliar o motivo pelo qual isso aconteceu. Caiu a inflação porque nós temos um desemprego alto e o pessoal não tem condições de comprar. Caiu a Selic porque já tem um PEC da teto dos gastos que garante o pagamento da taxa de juros. São nada mais, nada menos, de acordo com a lei do orçamento de 2017, 946 bilhões de reais destinados para pagamento de juros da dívida. Né? E nós temos um orçamento fiscal, que é o que faz a atividade do governo, essas coisas todas, de 1 bilhão e 800 milhões aproximadamente. Perdão, 1 trilhão e 800 bilhões aproximadamente.
Então, nós temos essa situação porque a Selic caiu, porque já tem uma garantia. E nós temos também essa situação da questão do emprego, ok, bastante positivo. Mas temos que avaliar qual a qualidade do emprego. A maior empregabilidade se deu no setor de serviços. Qual é a massa salarial paga no setor de serviços? Só que nós temos, no mês de março, uma queda de 1,8% da indústria, que é o que paga melhores salários. Então, todas as coisas precisam ser analisadas. Somente indicar os números, sem analisar a qualidade desses números, é bastante duvidosa. E nós temos essa situação política, porque nós tínhamos, então, as reformas, quer sejam positivas ou negativas para algumas situações, agora para. Nós temos um Congresso que também está totalmente colocado junto ao presidente. Então, nós vivemos uma situação na qual realmente nós precisamos ter calma, análise, mas também não podemos aceitar esse tipo de situação, porque nós precisamos de um direcionamento para a estabilidade econômica nacional. E é isso que a gente precisa discutir agora. Certo.